Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. Já vamos entrar aqui porque eu achei sensacional, tá? Para quem não conhece, o Jurian Timmer, ele é diretor of Global Macro da Fidelity, que para quem não sabe foi quem lançou um dos ETFs aí. Aí vocês podem seguir o Twitter dele depois, o cara é realmente muito bom, e ele traz uns insights muito bacanas, e ele trouxe uma threadzinha que eu achei que seria super pertinente trazer para vocês aqui agora, porque eu acredito que a visão dele a respeito desse momento que nós estamos no macro é fantástico. Bom, vamos lá. Primeiro ele começa mostrando a paridade Bitcoin e ouro, porque ele começa fazendo o argumento de que ele utiliza esse gráfico Bitcoin barra ouro quase como se fosse um barômetro, e aqui ele fala disso, né? Quase como se fosse um barômetro para medir esse ativo que está aspirando ser reserva de valor mundial. E nada mais justo do que comparar isso com a reserva de valor mundial, né, oficial, que é o ouro hoje em dia, tá? Então aqui ele mostra basicamente, primeiro que nós chegamos num ponto de suporte muito importante, porque é o nosso prévio, nossa prévia resistência lá de 2018. Então ele vai estar funcionando agora como suporte para a gente, assim como funcionou nos 29, ao mesmo tempo que ele chega também no seu suporte de 2021. Então isso é bem interessante para a gente. Outra coisa, ele pega uma Bollinger Band que tem os seus desvios padrões para cima e para baixo, e ele mostra, primeiro, que todos os topos vieram acima dos dois desvios padrões, vindo primeiro aqui em 2018. Depois a gente teve aqui o nosso topinho antes do Corona Crash, depois veio o nosso topo lá em 2021, beleza? E agora a parte importante que ele trata é o seguinte, ele mostra pra gente também que os fundos são demarcados por esse desvio padrão, só que agora negativo, mostrando que aqui, ó, aqui nesse caso foi esse grande fundo aqui, foi um bounce gigantesco, depois tivemos o fundo do bear market sendo sinalizado aqui pra gente, tá vendo? Depois tivemos o fundo do Corona Crash sinalizado aqui também, depois tivemos o nosso fundo lá de 2021 também aqui, e agora pela primeira vez nós tocamos nessa linha aqui de desvio padrão, dois desvios padrões para baixo, já indicando para a gente que nesse estudo Bitcoin já começa a se encontrar numa zona muito importante de suporte. Tá? Achei muito bacana ver esse ouro, achei muito legal ver o raciocínio por trás dele. Então, realmente muito interessante de ver esse estudo. Qualquer coisa vocês entram no tweet dele e vão conseguir entender um pouco melhor, tá? Descendo um pouco aqui, ele fala um pouco sobre a dormência do Bitcoin, tá? Que ele fala aqui, que é basicamente, né, falando de maneira bem solta, uma comparação de mãos fracas e mãos fortes. Ele mostra mais uma vez, já poderia explicar um zilhão de coisas, vocês estão, inclusive quem traz isso aqui muito bem explicadinho é o Igor, ele já falou bastante disso para vocês, então, assim, no frigir dos ovos, eu vou tentar não perder, né, 1000 anos aqui, olhem, simplesmente casem as zonas que ele tenta demarcar para vocês com esses estudos, mostrando para vocês que nós estamos na zona, mais uma vez, que foi lida ou foi identificada como fundo de todos os outros últimos mercados, tá? Isso aqui, na verdade, né, eu falo para vocês o tempo inteiro, que análise técnica, tudo que a gente faz dentro disso aqui é um conjunto de evidências, né? Alô, Chitãozinho e Chororó aí. No final das contas, você acreditar em um gráfico, você usar um indicador, você usar uma evidência só não quer dizer de nada. Então ele vai puxando várias evidências, né? No caso on-chains, para tentar trazer para você essa visão de que nós sim estamos chegando, muito possivelmente, nesse fundo. Tá? Lembrando que a gente consegue, inclusive, até ver aqui, ó, a redução, né? Os retornos de minutos que são entregues ao longo dessa subida parabólica. Outra coisa que é importante ressaltar para caramba é que todo esse caminhar que a gente fez aqui foi dentro da grande bull run que a gente vem fazendo desde a crise lá de 2008 e que agora a gente está tentando se virar dentro do cenário de um pepino maior da macroeconomia, né? Que foi em cima do governo americano imprimir mais dinheiro do que deveria para sustentar a economia, para o mundo inteiro não ruir.
beleza? Agora indo mais adiante aqui, ó, esse eu acho muito legal. Esse aqui ele fala sobre valuation e ele compara a valuation do Bitcoin com o modelo de crescimento, primeiro, dos mobile phones, né, no caso de celulares, da adoção de celulares, e também ele faz a mesma comparação com o modelo de crescimento de internet por percentual populacional, no caso. O da internet que vocês observam aqui é o roxo, o dos telefones está aqui, ó, em magenta, e ele mostra como o Bitcoin vem seguindo essa curva de adoção claríssima. Quando a gente conversa aqui o tempo todo sobre Bitcoin seguir uma curva de adoção extremamente parecida com todos os grandes booms tecnológicos que aqui a gente teve, e ver esse caminhar dentro dessas projeções, já fica um pouco óbvio, né? E o que ele mostra para a gente nesse estudo aqui em especial é que nós estamos abaixo dessa zona. Notem que ao longo de todo esse estudo, pelo menos do que a gente já tem catalogado, o Bitcoin, sempre que ele procura um fundo abaixo dessa linha laranja ou abaixo dessas duas linhas aqui, ele está procurando o seu fundo no macro. Tá vendo aqui, ó? O primeiro fundo, o segundo fundo, o terceiro fundo, o quarto fundo aqui com o próprio Corona e agora o nosso quinto fundo aqui, tá? Mais uma evidência de que sim, estamos num lugar extremamente interessante para acumulação, tá? Isso, mais uma vez, não exclui de maneira nenhuma o fato de a gente ir mais baixo, tá? De maneira nenhuma. É só mais uma evidência para vocês observarem e entenderem que no longo prazo, que no macro, a gente já começa a colecionar diversas evidências aí a respeito do fundo, tá? Agora ele mostra pra gente aqui, eu prometo a vocês que já está acabando, porque a thread é bem completa e é por isso que eu resolvi trazer para vocês, tá? Um segundinho. Mais uma vez, ele mostra pra gente da mesma forma, tá? Só que agora ele faz sobre o retorno de 12 meses de cada diretriz dessa. Primeiro é o modelo Stock to Flow, que vocês conhecem bastante, que é esse aqui em azul. Depois ele pega o modelo projetado de 12 anos na curva de adoção dos telefones celulares pela população, e o outro ele faz a mesma coisa, modelo projetado de 12 meses de retorno, agora também projetado na adoção da internet, tá? E aqui tem os valores de acordo com o que ele está esperando, de acordo com cada um, enquanto o Bitcoin, na teoria, valeria, sinalizando mais uma vez que nós estamos bem abaixo do Stock to Flow. Lembrando que os nossos últimos dois fundos nós estávamos a uma distância muito parecida com a distância que nós estamos agora desse modelo aqui. Lembrando também que pelo fato do nosso topo não ter sido acima dessa curva aqui, ó, tá vendo? Pode fazer com que essa leitura esteja mais enviesada. Eu só achei interessante trazer para vocês mais uma vez. Outra coisa que é muito interessante é observar como os retornos estão sim diminuindo. Inclusive a gente consegue até... Eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer só porque eu sou chato. Eu vou pegar isso aqui, a gente joga dentro do TradingView, porque tem uma LTAzinha aqui, perdão, tem uma LTBzinha aqui, que talvez ele consiga até entregar pra gente o quanto seria, né? O quanto seria quanto que Bitcoin nos entregaria para uma próxima corrida, né? E se a gente for colocar aqui, vamos botar mais ou menos por aqui, assim, ó, para o próximo topo, nos entregaria algo em torno aqui, ó, de 400%. O que seria, sim, honestamente, um valor dentro do esperado, né? Porque se a gente pegar um valor médio aí de 35k, 40k, fazer isso vezes 4, dá mais ou menos 160, que está no range de 120 a 180, que na teoria é o próximo topo, né? Então, super condizente com o que a gente vem vendo aqui, since always. Assim, fiquem à vontade para enxergar isso tudo e para tirar as conclusões de vocês mais uma vez, tá? Agora já está fechando com essa parte aqui, mostrando, e esse gráfico eu tenho também as minhas questões, porque ele fala sobre que é interessante, mas não surpreendente, que 60% do declínio do preço do Bitcoin não fez com que os holders, né, nós grandíssimos holders aqui, mudassem, no caso, ou capitulassem. Ele mostra que a quantidade de Bitcoins que estão sendo holdados por mais de 10 anos continua a aumentar crescentemente, independente de qualquer sell-off brabo, tá?
Muito bacana, e aqui ele termina falando: tudo que eu disse agora acima me diz que Bitcoin não só está num suporte bem sólido, como também está num valor extremamente atrativo, tá? A única coisa que ele faz agora, né, que agora é a cerejinha do bolo desse estudo dele, que eu acho bem interessante, que a única catch, né, o único problema, ou a única condicional imediata que ele fala que pode fazer com que o Bitcoin de fato confirme uma recuperação mais pesada são as equities, né? No caso, são os outros ativos que são correlacionados com o Bitcoin que já entregaram para gente a queda antes da queda, tá? E aqui ele pega, por exemplo, ele dá esse exemplo que eu achei fantástico, que ele fala, ó, o canário na mina, né? Vocês já ouviram disso? Que sempre que, antigamente, nas mineradoras de verdade, nas minas, eles tinham sempre um canário na porta da mina, em alguns lugares dentro da mina, porque quando você está minerando, você pode às vezes liberar alguns pockets de gás metano, se não me engano, ou CO2, que matam as pessoas que estão lá dentro. Só que como o canário é super delicado, ele é o primeiro a morrer uma vez que isso acontece, dando tempo dos mineiros pularem fora. Por isso que existe, por isso que esse jargão existe, tá? E sempre que é usado, por exemplo, o próprio Heraldo, ele fala sobre, se não me engano, sobre a economia japonesa como sendo, acho que é a japonesa mesmo, como sendo o canário na mina para diversos outros indicadores que ele usa. Então ele mostra que esses produtos que já estão derivados do operar de Bitcoin, da variação do Bitcoin, já entregaram essa queda antes mesmo do próprio Bitcoin cair. Então ele mostra aqui que, por exemplo, esse aqui acho que é Grayscale Bitcoin, não, Grayscale não, é Goldman Sachs Bitcoin Sensitive Equity Index, que ele mostra aqui, ó, que vocês notem que a queda aconteceu nesse aspas, derivativo, né, nesse produto derivado do Bitcoin antes mesmo da queda. Então ele claramente está de olho nisso, porque isso provavelmente vai sinalizar para a gente esse fundo antes mesmo do fundo do Bitcoin, tá? Fica aí também o dever de casa para vocês se aprofundarem nisso, mas também achei um sinal fantástico do que ele estava passando para gente, tá?